Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochiveda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, Shanti, Shantiam, Namastê. Bem-vindo a todos. Gita, a beleza do Gita. Bom dia, Felipe. Nós vimos recentemente, né? Nós estamos concluindo o capítulo 2, no qual Arjuna havia apresentado, né, a sua questão, né, principal deste capítulo, né, para o Krishna, né? Qual é o benefício de tudo isso, né? Como é a situação, de que modo eu me beneficio, de que modo eu me transformo, né? Qual é a condição do autorrealizado, etc, etc. Aí o Krishna, como nós sabemos, descreveu a condição do Jnani e depois ele começou a descrever algumas sadhanas que permitem, né, que esse conhecimento seja convertido, né, em conhecimento direto, né? Então, nós vimos isso, nós passamos pelo verso 64, movendo-se entre inevitáveis objetos dos sentidos, com os órgãos dos sentidos que estão sob seu controle e que são livres de gostos e desgostos, o autocontrolado, o Jnani, desfruta de tranquilidade. Então, ele estava apresentando as sadhanas de disciplina, de controle, de regulação dos órgãos, dos sentidos, da mente, né, do aparato, né, dos órgãos, instrumentos de ação, instrumentos de percepção ou de recepção. E nós vimos que o controle da mente é o mais sutil e o mais difícil. Nós vimos e abordamos isso de modo bem detalhado, né? O verso 65 diz que na tranquilidade, o Jnani, né, ele obtém a destruição das suas misérias, do seu sofrimento, né? Então, ele desenvolve uma mente muito mais satívica, né, muito mais focada, muito mais clara, né? Clara a respeito, né, da sua leitura do campo, mas principalmente clara a respeito da realidade, né, da real natureza deste universo, e que é de natureza não dual, né? Que é de natureza consciência, existência não dual, una, né? Então, com esta tranquilidade, com esta mente clara, né, as misérias do Jnani, elas se dissolvem, né, na medida que ele interrompe, né, ou ele abandona este jogo do samsara, que é o corre-corre, né, para ver, manter, evitar, que inevitavelmente frustra e disturba, perturba, né, a mente do indivíduo, de modo que ele experimenta o quê? A miséria, o sofrimento, a dor, a ansiedade, a expectativa e toda a problemática da doença do samsara, né? Então, em verdade, o autoconhecido, né, o autoconhecimento deste Jnani, de mente serena, ele se firma muito rapidamente, né? Então, como é que a gente vai reter e consolidar, internalizar esse conhecimento? Cultivando e mantendo uma mente mais satírica e, de novo, né, sempre que possível, desconectando do mundo dos objetos sensoriais e conectando nas escrituras que revelam a minha natureza já livre e independente de qualquer objeto de desejo, de qualquer experiência sensorial. Então, é desconectar e conectar, como dizia o Swami Shimayananda, né? Então, este indivíduo, com esta mente focada, clara, de autoconhecido, ele firma, né, esse conhecimento, ele é retido clara e firmemente, muito rapidamente. Por quê? Porque a mente está devidamente qualificada, né? Qual é a qualificação principal? Qual é a base de todas as qualificações
Qual é a plataforma a partir do qual todas as qualificações se desenvolvem? É uma mente com mais sattva-guna, naturalmente. Né? E se a mente estiver muito condicionada por rajas e tamas, né? Então a capacidade discriminativa é comprometida, né? O nosso centro emocional permanece sempre perturbado, pensamentos negativos, emoções negativas, né? O ego também dá umas piradas. Então, tudo isso, né, quando ele não é realmente bem calibrado, né, bem geometricamente desenhado, e purificado e refinado, causa a doença do samsara, que é sinônimo de miséria ou sofrimento psicológico humano. Né? Então, essa mente precisa ser preparada, né, de modo que este conhecimento seja obtido, assimilado, retido e internalizado, né? De modo que ele se torne o quê? Um conhecimento firme. O que é um conhecimento firme? É um conhecimento sempre à nossa disposição. E por que a gente precisa desse conhecimento, do autoconhecimento, sempre à nossa disposição? Porque a vida é cheia de altos e baixos, é cheia de prazeres e desprazeres, de circunstâncias, né, boas e difíceis, e a gente precisa desse conhecimento para quê? Para nos imunizar, né? Para nos proteger, como diz o Lord Krishna mais para frente, que é como um escudo protetor, o autoconhecimento, né? Para nos proteger da vida. Né? E qual é o impacto mais duro para o indivíduo que é totalmente ignorante a respeito de sua real natureza? Qual é o impacto maior de todos? É a mortalidade, né? A morte do corpo é aquilo que choca o autoignorante, porque o autoignorante está identificado no corpo como corpo. Então, quando ele contempla, né, a possibilidade, ou ele foi um médico, ele tem uma doença terminal, os doutores disseram que ele tem 6 meses de vida, então imagina a mente do autoignorante, o sofrimento, né, decorrente de um indivíduo que ele imagina que ele seja o corpo, né? E agora o corpo parece estar condenado à morte. Né? Então, esta autoignorância, né, ela só pode ser realmente removida através do desenvolvimento de Sattva-guna, que permite essa firmeza e a sempre disponível conhecimento para neutralizar os choques da vida, inclusive a morte do corpo físico. Né? Muito bem, se as pessoas dizem, mas a morte não me preocupa desde que seja depois da idade de 100 anos. Né? Quando a gente é jovem, a gente fala, não, tudo bem, a morte eu aceito, mas não antes dos 100 anos. Né? Então, quando 100 anos o cara está gagá, né? E ele já não consegue curtir a vida, às vezes o cara fica falando, não, eu quero que a morte me leve mesmo. Mas lá dentro mesmo, né, tem ainda um apego àquele corpo, né, gagá, aquela mente gagá, aquele instrumento já usado e abusado, né? Então, esse apego, em geral, ele faz com que as pessoas temam a morte do corpo físico, porque eles acreditam, se eu perco o corpo físico, eu perco a minha existência. Né? As pessoas não se dão conta que elas possuem outros 2 corpos que sobrevivem à morte do corpo físico. Né? E que a sua natureza como consciência não é sujeita nem ao nascimento, nem à morte. Então, nós vimos tudo isso, né? Só um recap. Nós iniciamos agora do verso seguinte, que é o 66. O conhecimento não surge para aquele que é indisciplinado. A contemplação também não é possível para o indisciplinado. Né? Então, para início de conversa, a contemplação por si já não é possível para o indivíduo indisciplinado, porque se o indivíduo é indisciplinado, isso é sinal de que ele não é qualificado. Né? Então, a contemplação, o estudo, a reflexão, a contemplação, né? O manana não é possível. No máximo, o indivíduo consegue um pouco de shravana, ok? Ouvir, mas o manana é impossível para o indivíduo cuja mente é dominada por rajas e tamas, né? Toda aquela aflição de uma mente, né, auto-ignorante, uma mente que crê ser
o corpo-mente e crer na realidade dos objetos de experiência e crer que ela precisa consumir esses objetos de experiências para se resolver e contemplar, né, e completar. Então, este conhecimento, ele não surge, nem mesmo a contemplação é possível, né? Aqui ele inverteu, ele falou que o conhecimento não é possível e a contemplação não é possível. E não existe paz se não existe a contemplação. É daqui que nós iniciamos hoje, Marcelo? E, naturalmente, não existe paz, porque o Shanti é o subproduto de uma mente disciplinada, com capacidade de contemplação, de modo que este autoconhecimento seja firme. Naturalmente, tudo isso inicia com uma mente qualificada, né? Uma capacidade de disciplina, ou regulação, regulação, né? Regulamento, regulação, dos órgãos, dos sentidos em geral e da mente, né? A capacidade de reger os 5 cavalos, né, da carruagem, né, os 5 sentidos do Lord Krishna, né, e, ao mesmo tempo, de manter, né, objetivamente um olho naquele que está coordenando os 5 sentidos, que é a mente, né, o intelecto. Você tem que ficar realmente objetivando todo o complexo corpo-mente, né? Então, uma vez que tudo isso seja muito bem definido, qual é o subproduto? O subproduto é Ananda, Shanti, paz, né? Felicidade, satisfação, confiança de que você é livre, independente de suas experiências, Shanti, né? Como pode haver, então, a felicidade, o Shanti, né? Para quem não tem paz, né? Então, essa paz, essa mente bem resolvida, é a mente na qual a experiência de satisfação, né, o ananta, o plenitude, né, é experimentada, né? Então, neste verso, Krishna está destacando os exercícios de Sama e Dhamma, como nós já vimos, né, de controle sensorial e controle mental, e ele ressalta que essas 2 disciplinas são importantes em todos os estágios das nossas sadhanas espirituais. Ele está focando de novo nos 2 controles, que foi o tema fundamental, básico, desse estágio final do capítulo 2. Espero que você se lembre das 3 palavras, Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana significa ouvir as escrituras. Você não precisa de controle mental. Imagine que você veio para esta palestra, seu intelecto decidiu bem, em vez de gastar o tempo em qualquer outra busca inútil na samsara, seu intelecto concluiu que a aula do Gita, o Shravana do Gita, é mais benéfico para mim. Portanto, seu julgamento foi muito bom. E você veio para a aula do Gita, mas ainda não é suficiente que você tenha vindo para ouvir os ensinamentos, né? Que o seu bom julgamento tenha trazido você até aqui. Isso ainda não é suficiente. Você precisa de uma mente cooperativa que deveria estar neste local, neste templo. Primeiro no templo, caso contrário, a mente pode estar em todo o mundo. O templo aqui significa um templo sagrado, num gurukula, né? num espaço no qual essas respostas, né, são desdobradas. Então, você se encontra aqui, mas ainda assim, né, uma mente tem que ser cooperativa. Não basta simplesmente se encontrar lá no Gurukula do Swami Pi e ouvir os ensinamentos, né? Você não somente deve comparecer, como também você deve permanecer o quê? Focado, né? Controlando a sua mente. Caso contrário, a sua mente pode estar vagando por toda a parte do universo, né? Do passado ao futuro. Você estaria pensando todos aqueles que vieram, como que eles vieram, por que eles vieram, quem são eles, etc., 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 né? Lá também você pode ir para qualquer lugar. Portanto, a mente também precisa estar mente, né? Então, não basta simplesmente o Shravana, não basta o comparecimento nosso, né, nessas exposições, mas a qualidade da mente, né, uma mente presente. O que é uma mente presente? É uma mente atenta, uma mente focada, né? Uma mente capaz de ouvir
sem distrações, sem dispersões, sem comentários, sem filtragens, né? Então, esta mente satívica, que é a base agora ele está passando da discriminação, você vem aqui, etc., etc., você ouve os ensinamentos, mas saiba que ouvir somente não basta. A qualidade da mente que ouve é absolutamente determinante, né? Como nós sabemos, quando nós fazemos, né, as nossas classes, quando nós fazemos os nossos cursos presenciais, né, a gente vê o que ocorre principalmente no presencial. Se bem que no virtual também, aquelas pessoas que conseguem se organizar e participar de um seminário, né, no qual nós fazemos 4, 5 horas de classes por dia, né, e vai criando um certo ambiente mental, e quando você vê, sua mente está extremamente assimilativa, extremamente contemplativa, extremamente satívica, né? Então, não basta comparecer, mas a qualidade da mente é muito determinante, né? Isso que ele quer dizer. A mente precisa estar disponível. Eu lhe disse que eu mentor minhas aulas, né? Essa é uma historinha que ele gosta de contar já há 20 anos, que tinha uma senhora que comparecia nas aulas dele, né? Mas ainda assim, ela fisicamente ela não perdia uma, mas mentalmente ela não estava sempre pronta e disponível, né? E como é que ele descobriu isso? Ele observava que ela era um pouco inquieta e ele observava que tinha alguma coisa, né, que estava perturbando e distraindo a mente desta senhora. Aí um dia ela chegou com esses alfinetes, como é que chama esses alfinetes que tem uma coisa que gruda assim? Broche. Eu esqueci o nome. Broche? Hã? Broche. Não, Alfinete? Ok, eu não lembro. Ela ficava perturbada porque ela via que a roupagem do Swami, né, de sannyasi, aquela coisa ficava caindo da cabeça para o ombro, cabeça para o ombro. Aí ela levou uns alfinetes, esses alfinetes que se fecham, aquele para fralda de criança, você lembra? Como é que é o nome daquilo? É alfinete mesmo. Chegou lá e apresentou isso para ele, né? Depois de muita distração, né? Aí ele conta essa história. A mente dela nunca estava ouvindo para mim, a mente dela estava sempre perturbada porque, né, o vestimento do Swami ficava caindo de novo e de novo. E ela lá, né? Não é possível isso, entendeu? Como é que a gente pode fazer uma aula que o Swami está sempre levantando, né? Eu já observei isso, né? O Swami Dayananda, ele bota essa coisa assim, a coisa cai, ele puxa de novo, né? Eu não sei, eles podiam ter arrumado um vestimento um pouco mais estável para os swamis, né? Mas é uma coisa muito precária, como quase todo o estilo de vida dos swamis, né? Dos sannyasis, né? Então, ele conta essa historinha, né? Aí ele começa a falar do Ramayana. Mesmo que você não tenha concentração, você pode deixar o assunto, né? Pode deixar o assunto no meio e vagar por toda a parte e ainda assim voltar. Rama estará na floresta, porque ele pertenceu lá por 14 anos. E você pode pegar o fio da história, né? Este é um assunto meio apertado, com concentração, você se ouve, se está entendendo ou não, é duvidoso. Se a concentração não estiver lá, é muito difícil. Quanto difícil será? Portanto, cada momento ele estava fazendo um paralelo, uma comparação entre essas aulas, né, e as histórias do Gita Shravana é diferente do Ramayana Shravana. Quando você vai ouvir umas histórias, né, dessas Puranas, né? São temas mais simples, menos sutis. Você pode se distrair aqui e ali porque é uma história simples, você nunca perde o fio da meada, né? Mas no caso do Gita, né, ou do Upanishads, Shravana, você está ouvindo os ensinamentos, você não pode dar mole, não pode vacilar, porque senão você vai perdendo, né, uns pontozinhos que poderiam ser aqueles cliques de compreensão, né, e sem os quais você vai mantendo um conhecimento vago e abstrato, né?
Ok. Então, ele conta uma outra historinha do tempo de Shimaya. Naquele tempo, o Swamiji era muito garotinho ainda, ele foi para lá jovem, e ele foi fazer um campo de Vedanta, né? E tinha um acampamento militar lá. Os oficiais também estavam interessados em ouvir o Swami Shimayananda. O Shimayananda era muito famoso na Índia, né? Então, todos estávamos sentados. Então, vieram os militares com suas botas pesadas e todas essas coisas. Naturalmente, imagine que havia um conjunto de pessoas, os alunos se viravam, né? Aqueles todos soldados, né? Fazendo barulho com as botas. Então, o Swamiji disse, parem com isso, stop it. You know? Ele falou muito alto porque ele queria dar um choque nas pessoas. Então, o primeiro choque foram aquelas botas chegando para encontrar um lugar para assistir o Swami. O segundo choque foi, parem com isso, stop it. Ele disse que os alunos do Vedanta devem ter, né, esta capacidade, né, de simplesmente controlar a atenção delas, controlar a mente, permanecer focado, atentos, presentes, disponíveis. Elas não podem se distrair com qualquer coisinha, entendeu? E você sabe como é que é, né? As pessoas se distraem com qualquer coisinha, né? Você já tentou ver? Você vai eu me lembro dos meus tempos, né? Onde eu fazia parte de grupos maiores, né? Basta que uma pessoa na ou no Dasha se distraia, faça alguma coisa, a atenção de todo mundo parece que vai para aquela distração, né? Por isso que nós pedimos que as pessoas não interrompam nem mesmo com o tititi baixinho de um para o outro, porque a atenção dos outros também vai para aquilo, entendeu? E quando a atenção foge, aí os ensinamentos estão sendo o quê? Desperdiçados, né? Porque as pessoas estão focadas. Porque permanecer focado é um equilíbrio mental muito sutil, né? Você já notou? Você pode permanecer focado, né? É um estado, né, de meditação, digamos assim, né? De permanecer com a mente, né, focada, ouvindo. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio sutil, né? E pode ser quebrado esse equilíbrio a qualquer momento, né? Qualquer coisinha pode quebrar este equilíbrio, né? Essa capacidade de permanecer focado, porque é parte da disciplina da mente, né? Swamiji costumava dizer, deixe qualquer uma pessoa passar, mesmo que alguém se levante e atravesse, o seu olho não deve se levantar e se atravessar, mover do começo ao fim. Você fazer isso, por favor, tente. Se você conseguir permanecer focado sem se distrair, você é uma pessoa de concentração, né? Então, a mente focada, a mente com capacidade de foco, né? Ela não se distrai, está o que são essas disciplinas e o produto, né? Os frutos dessa disciplina é uma mente focada, né? Que tem realmente concentração. Isso é interessante observar, porque existe no mundo espiritual um conceito, né, de que a meditação, né, e o Osho Rajneesh foi muito responsável de propagar esse conceito, né, de que a mente não precisa desenvolver foco ou concentração, né? Ela pode se distrair com tudo, né? Ele dizia claramente, meditação não é concentração, meditação é ficar observando tudo que ocorre ao seu redor sem se agarrar a nada, entendeu? Era o conceito de Osho Rajneesh, que existe por aí, né? Que é a meditação da presença, ou mindfulness. Você, né? Você vai, mas você não está focado. E o Vedanta diz, não, a mente precisa ser focada, mas não num mantra qualquer, não na respiração, não na ponta do seu nariz, ou não naquela árvore. Ela precisa estar focada em quê? Naquele fluxo homogêneo, né? Dos ensinamentos Upanishads, que determinam
né, a sua real identidade como consciência e existência, né? Então, esse foco é indispensável, principalmente quando nós chegamos no Vedanta, né? Então, você tem concentração, se você consegue, né, permanecer focado, apesar das distrações em torno de você. Portanto, para você ouvir esses ensinamentos, você precisa de controle dos sentidos e controle mental, né, uma disciplina, né, uma concentração mental também. Portanto, Arjuna, construa esses dois valores em primeiro lugar. As disciplinas dos sentidos e a disciplina mental, elas são primordiais, ele está dizendo. Sem o controle da mente, sem o controle dos sentidos, o seu progresso espiritual se torna difícil, se não impossível, né? E uma pessoa que tem o controle sensorial e mental é chamada de Yukta Purusha, né? Yukta significa uma pessoa de sama e dana, uma pessoa com capacidade de controle dos sentidos e controle mental. E a outra palavra significa uma pessoa sem controle sensorial e controle mental. A yukata, sempre que tem um A antes, significa negação daquela palavra, né? Então, aqui, Krishna diz que aquele que não tem controle da mente, não tem controle dos sentidos, né? Ele diz que ele é incapaz de fazer o Shravana e Manana. Eles se tornam quase que impossíveis, né? Então, isso tudo, a gente está ouvindo essas histórias não são histórias, né, como as histórias do Puranas, elas estão falando sobre nós, os pré-requisitos, né, e as qualificações que nós precisamos de desenvolver, não para que a gente se sinta, né, inadequado ou insuficiente, mas para que a gente tenha um acesso realístico, né, da condição da minha mente, a condição, né, a minha condição, as minhas qualificações, né, realisticamente, eu estou vendo, não, então tá, então eu preciso de desenvolver mais, né, essas disciplinas. E como eu faço para desenvolver essas disciplinas, né? O Vedanta apresenta diversos instrumentos que nos ajudam, entre eles, né, o Shravana e o Manana das escrituras do Gita, né, e dos Upanishads, porque eles vão fazer o quê? Eles vão abordar a ignorância, e a ignorância é o que produz esta dispersão, essa distração, né? A ignorância faz com que a mente permaneça sempre, né, agitada, aflita, né, dispersa, né, porque ela desenvolveu um padrão extremamente rajásico que a faz ficar assim, porque ela viveu uma vida correndo, atrás dos objetos do samsara. Ela desenvolve excesso de rajas, né? Por sua vez, uma mente tamásica, apática, depressa, né? Ela também não consegue o foco. Ah, não, a mente tamásica é mais fácil ficar focada. Não, a mente tamásica, ela é uma mente sonhadora, ela delira, ela pode não ter muito reflexo, né, de se distrair com os estímulos, mas ela apaticamente, ela delira, ela sonha, né? Aquelas noções quase que subconscientes, né? Ela domina a mente tamásica, né? A mente tamásica é a mente de um eterno delirante ou sonhador. Ok, onde é que nós estamos? Para colocar tudo isso na linguagem do Gita, né? O autoconhecimento, né, é quase que impossível, ele não é possível, né? Está dizendo aqui. Shravan, Manana, Janya, Pranya, não apenas Shravana e Manana não são possíveis, né, mas também aquela mente pacífica, né, a mente tranquila é impossível. Sem controle dos sentidos e controle da mente, né, o Nididhyasana, a contemplação, né, que foi o primeiro ponto, né, que ele colocou após a introdução deste verso, o Nididhyasana, a contemplação, também não é possível. A contemplação, Nididhyasana, também chamada de meditação vedântica, se torna quase que impossível. Então, este é um tópico muito vasto, não aprofundei aqui este tema, porque nós o estudaremos mais em detalhes mais para frente, ok? Então, nós vamos seguir este modelo
do Swami, porque a gente sabe que o Lord Krishna retornará neste ponto, né? E faremos isso no 6º capítulo do Gita, consistindo de 47 versos, tratando apenas de Nididhyasana, a contemplação, né? Em inglês, podemos Vedântica, né? Atmadhyana, como fazer isso? Krishna nos dirá. Aqui, Krishna diz que Nididhyasana não é possível sem o controle dos sentidos e o controle da mente, sem o foco. Por que a gente faz essas meditações, né? Principalmente, todas os dhyanas, todas as meditações, elas precisam ser compreendidas como um exercício de desenvolvimento de foco, né? Por que o Vedanta abre uma concessão e apresenta o Upasana Yoga, né? Seguido ou acompanhado do Karma Dharma Yoga? Porque ajuda a desenvolver a mente one-pointed, né? Uma mente focada, né? Uma mente concentrada, né? Então, essas meditações, elas servem principalmente para desenvolver esta mente focada. E, naturalmente, ela precisa ser acompanhada de outras disciplinas, né? Como a disciplina dos órgãos dos sentidos e a disciplina dos meus pensamentos, né? Eu não quero deixar os meus pensamentos vagarem, eu não quero deixar a minha mente, né, se associando com o mundo, né, excessivamente, de modo desnecessário, porque eu quero uma mente contemplativa para poder assimilar o Nididhyasana, né? O Shravana no Manana, assimilação é o Nididhyasana, né? Se uma pessoa não pratica Shravana, Manana e Nididhyasana, então qual será a consequência para uma pessoa que não pratica, né, o Vedanta, né? O Shanti, a paz, se torna impossível, né? E aí a pessoa experimenta o quê? Sem Shanti, sem contemplação, sem uma mente satívica purificada, sem o controle das disciplinas, regulação dos sentidos, o que ocorre? A paz de espírito se torna impossível e o indivíduo experimenta o quê? A miséria, o sofrimento, a dor, né? a perturbação mental, emocional, né? Então, a internet parece que está bom hoje, né, Sofá? Por isso, ele está falando exatamente o que eu estava dizendo. Quando nós estamos falando de tudo isso, esses ensinamentos do Krishna, não é um estudo, uma história, um romance, como muitos desses outros Puranas, né? Mas não, isso aqui não é uma busca acadêmica, nem um romance, né? Aqui é um estudo sobre nós mesmos, não é um estudo como se fosse um estudo de uma disciplina ou de um conhecimento, né, científico ou até mesmo filosófico, né? Até eu uso a palavra classe. Muitas pessoas dizem que eu deveria usar a palavra discurso. Muito interessante esta colocação dele. As pessoas pensam, não, mas isso aqui é uma lecture, é um discurso, não é uma aula, né? E ele fala, não, eu não gosto da palavra discurso ou lecture, porque isso aqui é realmente uma aula. O Vedanta é uma ciência, e a ciência precisa ser ensinada, né? Não é simplesmente um discurso. Discurso. Eu evito essa palavra porque aqui o ensino está envolvido, a concentração está envolvida, há uma conexão entre a primeira e a segunda classe, existe uma continuação, né? E, portanto, é um estudo que vai sendo construído, né? É como se fosse um estudo acadêmico, mas, ao mesmo tempo, a finalidade não é um título acadêmico, é a transformação da personalidade do ser humano, do indivíduo, né? Transformação total da forma como eu me vejo, a forma como eu me vejo e vejo o mundo, encaro o mundo, do jeito que eu olho para o mundo, a maneira como eu o vejo, essa é a transformação que irá produzir a paz de espírito, que é a frutificação do autoconhecimento, né? Uma mente
experimentando, né, satisfação, paz, ananda, né, equilíbrio, etc., etc., né, que nos protege dos impactos adversos, né, que ocorrem no mundo. Portanto, o estudo do Gita, ele pode parecer acadêmico, mas os benefícios são totalmente práticos, né? Quais são os benefícios de conhecimentos acadêmicos? É que agora você sabe mais sobre alguma coisa. Qual é o benefício dos conhecimentos, né, vedânticos? O benefício é que minha vida foi transformada por aquele conhecimento. Uma coisa é o acúmulo de conhecimento, outra coisa é a assimilação de conhecimento que transforma a minha identidade psicológica, emocional, né? A gente não quer que esse conhecimento seja simplesmente acadêmico, porque senão ele permanece estabelecido apenas no intelecto. Ele precisa transformar o indivíduo de modo que ele seja realmente prático, né? Já que eu estou. E o benefício prático é o quê? Shanti, né? Paz, satisfação, né? Equilíbrio, né? Portanto, Arjuna, se você quer paz de espírito realmente e uma paz permanente, estude e assimile o Gita, né? Então, quando ele está dizendo isso para o Arjuna, ele está dizendo isso, né, para nós, né? Esta é a conversão que nós temos que fazer sempre, né? A gente não está simplesmente assistindo a descrição, né, de um romance, né, ou uma leitura de áudio. Hoje em dia tem os livros nos áudios, né? Quando você está ouvindo aquilo, você está simplesmente se entretendo, né? Como é que se diz? Entretenimento, né? Aqui o objetivo não é se distrair, né? O objetivo aqui é que esses conhecimentos possam me transformar. Sem paz de espírito, não existe a possibilidade de Atma Ananda. O que é o Atma Ananda, né? É o Ananda, né? Essa satisfação, essa paz, esse contentamento, né? Derivado da compreensão de que eu sou o Atma, eu sou o ser, eu sou o eu não dual. Atma Ananda, né? Sat Chit Ananda, né? All of that it refers to the self, o ser não dual que é Brahman, que somos nós. Atmananda pode refletir apenas em uma mente calma, uma mente bem resolvida. Então, de novo, aqui ele coloca muito claramente o aspecto do Ananda prático, o Ananda experimental, experiencial, né? Ele está dizendo que este Ananda experiencial, ele só ocorre numa mente satívica, né? A gente tem que tomar cuidado com esses conceitos, porque o objetivo nosso aqui não é uma mente satívica. O objetivo nosso aqui é o autoconhecimento, é o Atma Yana. Esse Atma Yana, como bônus, ele estabelece a mente numa dominância, ou predominância, né, proporcional de mais sátiva. E quando a mente é mais satívica, esse conhecimento, né, ele é muito mais bem retido e sempre disponível. E não somente isso, a interação nossa com o campo, ela é mais clara, entendeu? O Yanni, ele é mais sábio, ele é mais capaz, né, de se mover no mundo, né, de modo mais dármico, de modo mais, né, equilibrado, né, fazendo leituras melhores, né, das situações do campo, né? Então, você precisa de uma mente calma, de modo que a sua natureza, Ananda, possa refletir nesta mente, sabendo que o objetivo nosso não é uma mente satívica, muito embora o objetivo nosso é o cultivar e desenvolver uma mente satívica, mas é o nosso objetivo intermediário. O nosso objetivo final é utilizar essa mente contemplativa e satívica para assimilar e internalizar o autoconhecimento. Então, uma vez que eu tenha o autoconhecimento, a minha mente naturalmente permanece estabelecida com uma proporção maior de sattva guna, né? Então, eu tenho uma mente satívica, né? Eu trabalhei para purificar e refinar essa mente,
Agora, essa mente, ela é clara, ela é mais focada, né? E aí essa mente, cujo objetivo de todas as minhas sadhanas foi preparar essa mente para poder compreender e assimilar os conhecimentos, então este autoconhecimento é devidamente retido, né? Por quê? Porque a mente, ela se tornou, né, uma mente mais satívica, contemplativa, mas uma mente satívica e contemplativa sem o autoconhecimento, né, é uma sadhana incompleta, né? Porque você desenvolveu uma mente satívica, mas, por outro lado, o autoconhecimento não neutralizou algumas tendências sansáricas, aí o indivíduo ele se lança no mundo, no corre-corre do mundo, e, inevitavelmente, ele continua produzindo rajas e tamas em excesso, que irá produzir novamente outras perturbações mentais, né? Então o yogi, ele quer controlar a mente, controlar os sentidos, desenvolver sattvaguna, mas ele não aborda a problemática fundamental, que é a autoignorância. Quando ele suspende as suas sadhanas, a mente que não foi realmente, né, trabalhada em sua fundação, né, ela de novo, ela se modifica, e as suas tendências rajásicas, tamásicas, né, aquelas ignorâncias, né, que projetam valor e interesse no mundo, começam a operar, né? Então, a gente tem que lembrar que uma mente satívica, uma mente reflexiva, contemplativa, é o nosso objetivo intermediário. Então, nosso objetivo final, sem uma mente, cujo esse objetivo final, sem uma mente satívica, contemplativa, ele se torna impossível, né? E uma mente satívica, contemplativa, sem o nididhyasana, é um esforço incompleto, é como se a gente tivesse abandonado o percurso no meio do caminho, abandonado uma viagem, né, na metade da estrada, né? Então, aqui ele ilustra um pouco mais, elabora um pouco mais. Se você quiser ver o seu reflexo em um espelho na água, que tipo de espelho ou superfície refletora você precisa, né? O espelho está subindo e descendo, e você quer olhar para o seu rosto, você não pode. Então, esses espelhos, né? Esses espelhos de baixíssima qualidade, eles não vão permitir que você se veja realmente, né? Então, o espelho deve ser fixado, ele deve ser, né, apenas assim você pode ver o seu rosto, né? Se ele estiver muito agitado, né, muito, né, disperso, da mesma forma, este ananda referente à compreensão daquilo que você é, o Atmananda, né, pode ser refletido apenas quando a sua mente é imperturbável, quando a sua mente é contemplativa, né, bem resolvida. E se a mente for perturbada, Krishna diz, né, asantasya kutaha sukham, como o Atmananda pode refletir. Então, se ela estiver perturbada, né, este reflexo de nossa natureza Ananda já não está presente. Por quê? O que está presente ali, né? Existe um reflexo daquilo que nós somos, até mesmo numa mente perturbada, né? Quais são esses reflexos? É que uma mente perturbada também é uma prova indiscutível de que existe uma consciência refletida, embora ela esteja refletida como perturbação mental, né? Mas a gente não pode negar que a consciência refletida, ela está presente, né? Então, o chit, ele é presente sempre, qualquer que seja a condição da mente, né? E o sat, a existência, também está presente em qualquer que seja a condição da mente, né? Muitas pessoas, elas compreendem, né, academicamente os ensinamentos, falam, eu sei que eu sou a consciência, eu sou que eu sou a existência, e eu não me importo pelo Atmananda, né? Então, esse conhecimento, ele só se consolidiza, né, quando o indivíduo compreende a sua natureza Ananda, né? Ele precisa compreender a sua natureza Ananda, porque ele compreendendo isso, ele naturalmente ele estará renunciando ao corre-corre do samsara. E renunciando ao corre-corre do samsara, ele vai permanecer com a mente dominada por mais e mais sattva,
né? Então, este Sattva Guna é o que vai permitir, né, operando na mente, que vai permitir o desfrute da nossa natureza ananta, né? A nossa natureza purna, né? Então, a mente, ela precisa estar realmente mais satívica, de modo que a gente possa colher os frutos do meu autoconhecimento. Aí tem pessoas que dizem, não importa, eu obtive os frutos do autoconhecimento, eu sei que eu não sou a minha condição mental e eu não ligo para os frutos do autoconhecimento. Entendeu? Então, tá. Então, você é autorrealizado, e na linguagem de James Watts, eu diria você, mas a sua iluminação, a sua realização é uma realização 2/3. Você compreendeu que você existe, compreendeu que é a consciência, mas você não compreendeu a sua natureza pura, porque se você tivesse compreendido, a sua mente estaria agora refletindo o Ananta. Ananta refletido, ele surge como uma experiência de Ananda, de paz, de tranquilidade, de serenidade, né? Então, se você não está experimentando este Atma Ananda, significa que você não realmente compreendeu a sua natureza Ananta. Você compreende isso, Luciana? Estou vendo que você está muito atento. A compreender a natureza Ananta, nossa, é a chave da busca, entendeu? Porque sem isso a gente não desfruta, a gente não colhe os frutos do autoconhecimento completo. Eu sou Sat Chit e eu sou Purna, cheio, inteiro, incompleto, porque só existe eu, a consciência e a existência. Somente isso irá produzir este Ananda experiencial, né, que é a paz, a tranquilidade, a serenidade, a confiança de que nada realmente pode se afetar, porque você é Satya e o mundo é Mithya, né? E nada de Mithya pode me afetar. Você compreende, Luciano, ou Felipe? Ok. Então, aqui o Swamiji aproveita para dizer que esse espelho do corpo sutil como um espelho refletor não é invenção minha, ele diz. Este é um ensinamento upanishádico, né? Que a mente, o corpo sutil, é como um espelho refletor, né? E tanto quanto condicionado por Sattva, ele vai refletir a natureza Satchitananda do ser, né? Então, é um ensinamento upanishádico, a consciência original, a consciência refletida, a gente abordou isso muito profundamente, né? no Upanishads, né? no Panchadasi, que nós estudamos recentemente. Mesmo que você obtenha, ele diz, assim como a superfície lisa, eu posso ver meu rosto, etc, etc. Mas, numa mente perturbada, o Atmananda não pode ser apreciado. E se eu não experimento esse Ananda, né, a minha paz é comprometida. O mesmo que você obtenha uma paz de espírito por meio de outros métodos, como eu estava dizendo, pelos métodos do yoga, controle, né? Controle ou gerenciamento das 3 energias. O James gosta muito desse tema, né? de gunas management, né? O gerenciamento das 3 energias. Nada mais é do que meditação na qual você vai, né, observando a mente e negando, né, a atenção àqueles estímulos rajásicos e tamásicos, né? E vai convertendo rajas em sattva, até que você tenha uma mente mais satívica, mas sem jamais abordar a sua auto-ignorância, né? Então, você pode obter este Ananda através de outros métodos, está dizendo aqui, né? Mas eles nunca produzirão uma paz de espírito permanente, né? Por quê? Porque não abordou realmente a causa fundamental desta perturbação mental, né? Ok, além do conhecimento, você adota qualquer outro método.
você vai para o ashram, Swamiji, eu fui para um outro ashram, etc. Foi maravilhoso, eu meditei, eu fiquei lá curtindo a energia do Swami lá, ou do santo, né? Aquele lugar é tão calmo e tranquilo, né? Às vezes as pessoas falam, uau, mas tem tanta sátiva, eu quero ficar aqui, né? Isso é muito comum, como vocês já me ouviram dizer, as pessoas se associam às sanghas, né? Eu quero fazer parte de uma sangha, por quê? Porque eu gosto da energia que é formada por uma sangha, né? Você desfruta de um ambiente mais satívico, daquela energia mais contemplativa, né? Então, é natural isso, as pessoas estão ali, elas querem experimentar isso, elas querem permanecer focadas, ouvindo, né? Ouvindo, né? Alguma exposição, né? E aquilo vai criando satvaguna, né? Então, as pessoas se interessam por essas sanghas, por quê? Porque elas querem aquele meio ambiente que produz quase que naturalmente, né, uma experiência relativa de Ananda. Então, é muito fácil, né? Por que as pessoas ficam presas e amarradas nessas sanghas experienciais dos prem-prem, os babás da vida, né? Porque você vai lá como parte do grupo, você desenvolve um sentimento de identidade, né, de ser inclusa, né, de ser participante, né, integrante, né, daquele grupo, né, que dá um certo conforto, e sua mente vai desfrutando de uma condição melhor, né? Então você pode, né, participar disso, mas ainda assim, toda vez que você afasta daquela sangha, né, você perde aquela condição mental, porque aquela condição mental dependia, né, da associação com a sangha. A sangha é o quê? É uma comunidade de pessoas, é um grupo de pessoas, né? Então, como a gente fala frequentemente, as pessoas, quando entram fazer parte dessas sanghas, né, quando elas querem entrar no mundo, o satsanga, elas estão pouco interessadas no sat, na verdade, a respeito, entendeu? De Satitananda, né? A respeito da real identidade de tudo e de todos, mas elas estão interessadas em quê? No Sangha, no Satvaguna, que é um subproduto natural de uma Sangha, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Você pode ir para lá e obter uma certa tranquilidade, mas ela não é permanente, porque quando você deixa o ambiente, a sua mente se modifica também. É muito mais fácil experimentar um pouco de Satvaguna nessas sanghas do que experimentar através do seu esforço pessoal de Upasana Yoga, de meditação profunda, né? Porque não envolve esforço, você simplesmente vai e começa a fazer parte daquelas cerimônias, né? Daqueles ambientes no qual tem um guru falando isso e aquilo, abraçando, beijando as pessoas, e um Satvaguna vai sendo desenvolvido, né? E aí as pessoas, né? É muito fácil, né? É muito fácil, você não precisa nem de fazer o esforço de controlar os seus órgãos sensoriais e a sua mente. Ok. E ele continua dizendo, então, eu desfrutei de muita paz lá com o Swami, etc., etc., mas quando ele fala, eu desfrutei de muita paz, ele já está falando no passado, né? E agora, você está desfrutando daquela paz? Né? Então, vamos fazer o teste agora. E agora, você está? Não, agora não, agora eu estou preocupado, eu estou, né, meio agitado, né? Porque tenho problemas, isso e aquilo, né? Então, agora você está preocupado, tenso, aquela paz, aquela nanda, né, já se foi, né? Então, qualquer outro método que você use irá produzir uma nanda temporário, ok? E sujeito a mudanças, né? Assim que você suspenda o seu esforço de meditação ou a sua presença num ambiente mais satívico, né? Então, nada te dará essa satisfação permanente. As outras podem tentar ter paz temporária, mas jamais permanente, né? No Katha Upanishad, isso é apresentado muito brilhantemente. Portanto, Krishna, pergunte como você pode obter essa paz e a alegria permanente, ok? Ok, então, verso 67.
em verdade, aquela mente que segue os órgãos dos sentidos errantes leva embora a sabedoria daquela pessoa, assim como o vento leva o barco nas águas, né? Então, essa é uma analogia vedântica também, muito bacana, né? Que diz que o indivíduo que não tem realmente essa disciplina de controle, de regulação dos órgãos dos sentidos, né? E da mente, né? Então, o mundo dos objetos sensoriais, eles vão, né, conduzir o indivíduo, né, através do samsara, e ela jamais vai experimentar o shanti, né, a paz, a tranquilidade, né? Ele leva embora aquela sabedoria da pessoa, porque a pessoa obteve um conhecimento, né, que, embora seja, né, mais ou menos claro, ele é somente, né, um conhecimento acadêmico intelectual. Ela não possui, essa pessoa, essas qualificações, tais quais o controle da mente, dos órgãos dos sentidos, de modo que, né, aquela história daquela musiquinha brasileira, aquela samba-canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, se a gente deixar a vida nos levar, ok. Então, se a gente deixar a vida nos levar, significa que a gente não procura, né, discriminadamente estabelecer associações propícias, né, ao meu desenvolvimento, e muito menos, né, regular o modo qual os meus órgãos dos sentidos eles se conectam com o mundo, e não regular e filtrar as vássanas que permitem, né, estimulam que os órgãos dos sentidos se conectem com seus objetos de desejo e medos, né? Então, você vive uma vida sem nenhuma disciplina, sem nenhuma regulação, né? Então, essa pessoa, né, cujos órgãos dos sentidos não foram regulados, né, ela vai, né, vai deixar os órgãos, né, vai deixar as vássanas, as tendências, né, guiarem, né, a sua vida, e aqui ele coloca esses órgãos dos sentidos errantes. Só não é que os órgãos dos sentidos sejam o vilão da história. Os órgãos dos sentidos, né, viciados em determinados objetos, né, é que é o problema, né? Os órgãos dos sentidos movidos por ragas and dveshas, desejos e aversões vinculativas, é o problema, entendeu? O mundo não é um problema. O modo qual nós fomos desenhados para interagir com o mundo não é o problema. O problema é deixar essa máquina sem como é que se diz? Sem um motorista, né, sábio, um motorista que saiba guiar ou conduzir este instrumento de experiência, né? Este corpo-mente, né? Então, essa pessoa que não tem nenhum controle, ela deixa que os órgãos dos sentidos se movam de modo errantes, né? Por quê? Porque eles estarão reforçando as vássanas, né, vinculativas que o dominam, né, que predominam e que estão ali operando, né, sendo reforçadas, sendo nutridas, sendo alimentadas, os mesmos padrões, as mesmas sanskaras, as mesmas vássanas, né? Não, deixa a vida me levar, eu vou que vou, entendeu? Não, mas é assim mesmo, eu vou experimentar prazeres, mas a vida é assim, né? Eu já tenho autoconhecimento, mas eu não estou interessado em nenhum ananda, eu estou simplesmente interessado em saber que eu sou satit, mas aí, quando vem para o ananda, eu prefiro contar com a Nandinha sem vergonha, limitado, defeituoso, né, que eu posso obter através dos órgãos dos sentidos. Aquele sempre que eu obtenho o que eu quero, evito o que eu não quero, eu experimento um Anandinha, né, meio sem vergonha, limitado, defeituoso, né? Não. A minha fonte de Ananda é o mundo, né? É um mundo sensorial. E o meu conhecimento de Satit é intelectual, está muito bem estabelecido, mas para o Ananda eu vou contar com o mundo dos objetos sensoriais. Então, naturalmente, tal indivíduo, né, ele jamais vai poder desfrutar do Atmananda, porque ele está focado no Mityananda, né? O Ananda, sempre que eu tenho sucesso em obter o que eu quero, né? Então, o Atmananda não está à sua disposição. Por quê? Porque essa pessoa não desenvolveu
essas disciplinas de regulação, né, de controle, né, dos órgãos dos sentidos. Então, para tal pessoa, ela vive levada exatamente como um barco, né, levado pelos ventos, né? Tem diversas histórias, até filmes, né, de barcos que, de repente, ou pessoas que nos relatam essas histórias. Eu estava com meu veleiro aqui e ali, e de repente bateu um vento estranho, eu tentei voltar, né, para o porto ou para a praia, mas não consegui. Quando eu vi, eu estava em alto mar e o vento estava levando o meu barco, né, totalmente desgovernado. Esse barco precisa de um governante, né? Esse corpo-mente precisa, né, de um governante, né, que eu possa dirigi-lo, né, conduzi-lo, né? Esse é o sentido aqui, né? Então, Cristo enfatiza, de novo, o controle dos sentidos. Mais uma vez, eu vou pedir desculpa a vocês, porque o Vedanta ele é muito, muito, muito radical, como vocês veem, né? A gente vem fazer uma aula do Gita e a gente pensa, que legal, o Gita, né? O Purana, e bacana, isso e aquilo, né? Mas quando ele é bem apresentado, ou apresentado dentro do contexto do Vedanta, dos Upanishads, né? Então, o que ocorre com esta exposição, né? Ela realmente pega na veia, ela incomoda cada um de nós, né? Ela, inevitavelmente, ela vai fazer a gente refletir se esses conhecimentos estão sendo realmente, devidamente internalizados, se eles estão frutificando ou não, né? Então, eu peço desculpa no sentido, não é à toa que os nossos grupos são sempre mínimos, né, em termos de frequência, porque o ego fica incomodado, né? Putz, eu pensava que eu já fosse, né, muito, muito mais avante, né? E aqui, né, o Gita, né, na medida que eu me submeto a esses ensinamentos, né, deixando que eles passem por mim, né, de modo que eu possa ver aonde eu estou situado neste processo, né, se eu tenho realmente essas qualificações, se minha vida é uma vida estruturada, né, num ambiente que realmente me permite o desenvolvimento, se eu tenho a força e a capacidade intelectual de regular e filtrar determinadas tendências em vasanas, né? Como é a minha discriminação, como é a minha despaixão, como é a minha disciplina, né? Então, isso tudo faz com que a gente se confronte, né, com nós mesmos, com a nossa posição, a nossa situação, as nossas qualificações, né? Mas essa é a natureza do Vedanta, é para raros indivíduos muito corajosos que queiram realmente, né, confrontar-se, né, com a realidade dos fatos. Mas é Mitya, sim, é Mitya, mas é em Mitya que Satya pode ser realizado, como eu digo muito frequentemente. E este Mitya corpo-mente, este corpo-mente Mitya, precisa desenvolver determinadas qualificações. O Swamiji não fala essas coisas, eu não falo essas coisas para desestimular ou desencorajar ninguém, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é para que a gente não caia no delírio, não caia na fantasia. Esta realmente é uma batalha das mais difíceis, das mais duras, né? Derrotar, vencer esta ignorância cósmica universal é a batalha mais difícil que existe, entendeu? Então, a gente não deve ficar descorajado ou desanimado com essas colocações radicais do Vedanta, né? Elas são importantes, sim, né? E elas servem para a gente se situar, nós nos posicionarmos e temos a possibilidade de reorganizar nossas vidas de modo que nós possamos desenvolver essas qualificações necessárias, né? Então, o Vedanta é assim, não tem jeito, tá? Então, as pessoas têm que saber que é uma batalha dura, vencer essa ignorância, entendeu? Mas sabe o quê, Luciana? O problema é que as pessoas, quando chegam no Vedanta, às vezes depois elas dão uma desanimada, dizendo assim, nossa, mas é mais difícil do que eu imaginava. Esta internalização, esta frutificação do conhecimento acadêmico, intelectual, ela parece ser muito mais difícil do que eu imaginava, né? Mas o que ocorre, Luciana, é que uma vez que você chega no Vedanta,
você raramente consegue voltar para o samsara, porque agora você já, seus olhos são abertos, agora você compreendeu, né, o sistema, compreendeu a vida, compreendeu o modo qual Ishvara e Maya, né, nos ilude, né, e o modo qual, né, eu preciso conduzir a minha vida para deixar esta doença do samsara, essa condição do samsara. Então, não tem retorno, né? As pessoas, às vezes, né, ficam desanimadas, né, por causa da radicalização do Vedanta, se afastam um pouco, quando você vê, elas estão voltando. Por quê? Você não consegue voltar mais para o samsara. E você não consegue voltar para fazer uns mantrinhas ou umas meditaçõezinhas, simplesmente para pacificar a sua mente temporariamente, né? E aquelas pacificações meia primárias, meia né, defeituosas, etc. Então, a gente não tem para onde correr mais. Chegou no Vedanta? Chegou. Você começou a abrir os olhos, agora você sabe que você não tem para onde correr mais. Então, a única solução é levantar a espada do conhecimento e derrotar esta ignorância cósmica universal. E a gente derrota ela através desse trabalho intenso chamado Shravana, Manana, Nididhyasana, tá? Eu estou pedindo desculpa a vocês, porque às vezes as pessoas ficam chateadas com os ensinamentos do Vedanta, né? O Marcelo, quando ele iniciou no Vedanta, ele tinha um monte de cabelo, agora ele ficou assim, entendeu? Tudo por causa do choque, né? O choque de estar se expondo, né? Se confrontando com os limites, né? Do complexo corpo-mente, né? Mas, ao mesmo tempo, sem jamais desistir, sem jamais perder a perspectiva de, não, esse é o meu objetivo final, os meus objetivos intermediários são os desenvolvimentos das qualificações, desenvolvimento de uma mente satívica, né? Só um parêntesezinho, né? Então, o Krishna enfatiza mais uma vez o controle dos sentidos, né? Neste verso e no verso seguinte. Ele disse, se o controle dos sentidos não estiver lá, né, ele não permitirá o Atma Yana, surja na mente, né? Por que o controle dos sentidos e da mente não estiver lá, esse conhecimento não se firma? Por quê? Porque a mente ainda está impura, a mente ainda está acreditando, né, nesse ou naquele pensamento, ou nesse ou naquele objeto, né, nessa ou naquela ilusão. Então, o Atmananda não se firma numa mente que ainda está dispersa, né? Distraída, né? Fragmentada, né? Voltada para o mundo, né? Com as ilusões do mundo. Mesmo se eu escolher ouvir as conversas entre os Mahatmas, né? Os meus órgãos dos sentidos, esses olhos errantes, né? Errante significa esses olhos, órgãos dos sentidos, que se movem para aquilo que realmente não contém esta felicidade, este ananda, esse shanti que nós estamos buscando. Eles são errantes porque eles estão se movendo na direção errada, né? Então, mesmo que eu esteja, né, em companhia dos yanis, os meus órgãos do sentido, os meus olhos que estão direcionados errantemente, dispersos, né, fragmentados, né, eles estarão ouvindo as coisas, vendo as coisas e não permitirão que eu permaneça realmente ouvindo esses diálogos upanishádicos entre os yanis, né? Assim, yana jamais surge de forma alguma numa mente não bem regulada, né? Onde, então haverá o quê? Lacunas, fragmentações, né? Outro dia eu usei uma expressão muito bacana, que é que esse conhecimento se desenvolve na medida que ele não é fragmentado, mas ele é integrado. Então, a internalização do conhecimento, a gente pode utilizar essa palavra como se fosse um conhecimento bem integrado. Ele não é pedacinhos, fragmentos do conhecimento que eu tenho a respeito da minha real natureza, que precisa ser assimilado, internalizado, mas de forma integral. Não somente algumas lacunas e alguns fragmentos, entendeu? A gente precisa integrar para a gente ter a compreensão total, a visão ampla, entendeu? De Satya e de Mithya, né? De tal modo que eu sei o que é Mithya e Mithya já não consegue me trapacear, né? Me enganar.
Então, haverá fragmentos, lacunas, né, como certos tipos de cassetes antigos, né? Ele faz uma analogia antiga aqui. Então, terá intervalos, fragmentos, vaguezas, abstrações, né? Coisas que a gente não compreende, a gente vai empurrando, puxando debaixo do tapete, aí o conhecimento aparece, a ignorância volta de novo. Então, a mente se lembra de certas coisas a respeito do autoconhecimento, mas ela se lembra principalmente das piadinhas que ocorrem durante as aulas, né? Vocês já notaram que, às vezes, quando a gente faz um exemplo pessoal ou uma piada para ilustrar, a atenção da gente é mais interessada, né? Porque a gente está dando um exemplo, está contando uma história no meio do satsang, no meio da classe, né? Todo mundo, sim, bacana. Você lembrou da aula de ontem? Sim, a piada foi maravilhosa, né? Mas o ensinamento, você notou? Você assimilou bem aquela passagem que se referia a que você já é livre, independente de suas experiências? Não, aquilo ali eu já sabia, eu nem prestei atenção, né? Mas a mente atenta, né, para aquilo que é o menos interessante, mas a piadinha, né? Dizem que é isso que a gente se esquece dos ensinamentos, mas lembra das piadas, né? Aí ele, de novo, ele apresenta o exemplo do pickles, né? Do pickles, né? Em português, a gente diz pickles, né? O pickles. Então, na Índia, né, eles fazem uns pratos de arroz quebrado, de arroz de terceira qualidade, né? Eu esqueci o nome daquele prato. Você lembra, Silvia? A Silvia está aí? Que a gente gostava muito, aquele steamed, né? Ele fermenta o steamed, o arroz, e aí eles colocam os pickles, uns molhinhos, né? Então, aquele arroz não tem sabor quase nenhuma, né? É como se você estivesse comendo, vamos passar para a linguagem nossa aqui. O pessoal que é vegetariano gosta de comer tofu, né? Mas não tem gosto de nada. Se a gente quiser identificar um gosto de tofu, parece mais gosto de papelão, né? Então, como é que a gente vai comer o tofu? A gente tem que comer com os pickles, né? Umas coisas fortes, né? Para cobrir aquele sabor insignificante deste tofu, né? Então, o pickle está ali, né? O tofu está aqui, o arroz está aqui, né? E você sabe, né, que o foco seu, né, você está ali para comer o arroz com picles, né? Não picles com um pouquinho de arroz, né? Então, você está ali para assimilar os conhecimentos e desfrutar um pouco do pickles, que é uma piadinha aqui e ali. Não consumir a piadinha, entendeu? E descartar os ensinamentos. Então, essa é a analogia do Swamiji aqui. A mente pode até se lembrar das piadinhas e das histórias pessoais, mas deve se lembrar principalmente do contexto, né, no qual ela foi dita. E por que a piadinha foi dita? Por que a historinha foi dita? Para ilustrar e para quebrar um pouco, né, da intensidade desses ensinamentos. Eu, muito frequentemente, apresento isso para ilustrar e para quebrar um pouco, né, a intensidade, né, desses ensinamentos. A gente pode dar uma relaxada, dar uma risadinha quando eu falo da careca do Marcelo, como a gente faz sempre, né? Ok. Portanto, a mente deve se lembrar bem da piada, mas do contexto e dos ensinamentos e do porquê daquela piada. Um órgão dos sentidos rebelde, que ele coloca o órgão dos sentidos descontrolado, desgovernado, rebelde, né? Vinculativo, né? Compulsivo, né? Rebelde, ele jamais permitirá que o conhecimento ocorra. E não apenas isso, nem mesmo que o conhecimento ocorra de alguma forma. Os sentidos rebeldes roubarão qualquer, principalmente este conhecimento. Em momentos cruciais, quando eu precisar deste conhecimento, ele não estará disponível, né? O momento roubará o conhecimento. Então, quando o momento ocorre, o momento, né,
momentos os quais esse conhecimento são mais importantes do que nunca, né? Que são os momentos de dificuldade, de crise, de adversidades, de desafios, né? Esses conhecimentos estão ali para quê? Para nos lembrar que nós não somos afetados por nossas experiências, que nós somos puras, que nós somos livres, que nós somos a consciência e a existência, né? Então, esse conhecimento, né, que é embasado na integração de todos esses pequenos conhecimentos, até que a gente tenha uma visão integrada, né? Então, esse conhecimento, ele é roubado pelo momento. O momento de quê? O momento de adversidade. E, às vezes, o momento de grande felicidade também faz com que a pessoa dê uma pirada, né? Ele vai roubar o Ananda real, que é a paz, a serenidade, a tranquilidade. Porque apareceu um punha, a pessoa deu uma pirada e saiu por aí dançando e cantando com punha e perdeu aquele equilíbrio mental, emocional, psicológico, né? Aquela equanimidade, aquela paz que não depende de punha papa, né? Nesses momentos cruciais, quando eu realmente preciso do conhecimento, ele pode não estar disponível, né? É como se o meu conhecimento intelectual é facilmente roubado, né? Uma colocação bacana. Nosso conhecimento, quando não realmente internalizado e integrado, né? Ele é facilmente roubado, né? Ele vai embora, né? Com qualquer ventinho, leva ele para longe, né? Seguindo aquela outra analogia. Portanto, o Lord Krishna diz, Indriyanyam, ou Karatamyam, suponha que Indriyanyam, Indriyan é os órgãos dos sentidos, mas eu não sei qual é a conclusão instante dessa palavra. Suponha que os órgãos dos sentidos estejam vagando. Ok, significa aquela expressão, aquela sequência de palavras sânscritas significa os órgãos dos sentidos errantes, ou os órgãos dos sentidos vagantes, né? Então, aqui é como uma vaca pastando, que se move por toda parte. Da mesma forma, suponha que os órgãos dos sentidos vagantes estejam vagando por toda parte, sem a minha governância, né? Sem a minha permissão, sem a minha, né, direção, né? Eu escolho falar em uma direção, maravilhoso, isso, ok, vamos voltar para as escrituras, mas a minha vontade talvez não seja forte o suficiente, porque os órgãos sentidos estão sendo operados por tendências vinculantes, né? E aí eles levam, né, a minha vida numa outra direção, e isso é perigoso. Isso significa que os órgãos dos sentidos, que nada mais é do que as vasanas, né, as tendências, as predisposições, né, de buscar, né, esta plenitude, este ananda no mundo dos objetos sensoriais, essa tendência auto-ignorante, né, ela irá, né, para qualquer lugar. É muito perigoso. E por trás dos órgãos dos sentidos, né, existe o quê? Por trás dos órgãos dos sentidos existe manaha, muito significa o descontrole mental, né? Porque os órgãos dos sentidos eles são coordenados, né, pela mente. Então, você tem que controlar os órgãos dos sentidos e controlar a mente. Se você não consegue controlar os órgãos dos sentidos, o controle da mente se torna quase impossível. E aí, você tendo controlado a mente e tendo um certo poder de controle dos órgãos do sentido, você está mais protegido, você vive uma vida, né, mais protegido contra as dores, né, e a miséria do samsara. Suponha que a mente também vagueie com os órgãos dos sentidos, aí você está perdido, né? Então, você tem os órgãos dos sentidos que estão se movendo, né, de modo compulsivo, né, de modo perigoso e errante, né, sem a minha permissão, e a mente também, né? Então, eu, sem nenhum desses dois controles, né, eu sou fadado a sofrer do samsara, né? Como aquela música de cinema que eles cantam, isso eu não consegui pensar que música é essa, né? Talvez seja aquela música do cinema que fica impregnada na mente das pessoas, as pessoas saem do cinema, né, repetindo essas músicas. Se os órgãos dos sentidos estão vagando,
e junto com isso a mente também está vagando, o que acontecerá? Esta mente vagante, errante, e os órgãos dos sentidos vagantes, errantes, não permitirão que este conhecimento se estabeleça, que este autoconhecimento se ocorra e permaneça sempre disponível para o Jnana. E mesmo que o conhecimento venha, ele será facilmente roubado, ele será facilmente esquecido, né? Levado pelo vento do samsara, né? Eles não permitirão que o conhecimento permaneça comigo, né? Se eu não tiver o controle da mente e o controle dos órgãos sensoriais, né? Portanto, Lord Krishna diz, né? Tati asya pranyan harati. Então, Tati significa uma mente errante e os órgãos dos sentidos, que é a mente rebelde e os órgãos dos sentidos, né? Precisam ser bem regulados. Caso contrário, ele irá roubar o seu foco, roubar a sua compreensão, roubar a sua convicção, né? E o seu Atma Jnana será levado pelo vento, né? Ao receber esse conhecimento durante o Shravana, né? Deve tornar-se firme. Ok. Ao receber o conhecimento durante o Shravana, esse conhecimento deve tornar-se firme, sempre presente. Se não estiver disponível, sempre presente, né, os choques, né, os desafios do dia a dia, né, e serão como ladrões, né? Então, as adversidades, os choques, os desafios, né, as situações, né, desafiantes, etc., eles representam, nessa analogia, o ladrão que rouba o meu conhecimento. Vocês lembram que antes do Vedanta eu tinha esta sensação estranha de que eu tinha o autoconhecimento, mas eu não conhecia o Vedanta, não conhecia essas analogias, eu sentia, né, eu percebia, eu interpretava que eu sabia, mas eu traía o meu autoconhecimento. Você lembra disso, Marcela? A história da traição, né? Eu tenho o autoconhecimento, mas eu, como eu me responsabilizo, né, eu digo assim, eu estou traindo o meu autoconhecimento. Então, você está traindo, sim, por quê? Porque sua mente não está ainda preparada para manter, reter claramente, sempre presente, disponível esse autoconhecimento. Então, quando ocorrem as situações adversas, você trai esse autoconhecimento, ou dentro do contexto desta analogia, né, as adversidades roubam o autoconhecimento intelectual. Você compreende, Felipe? Né? O vento levou, vocês lembram daquele filme, O Vento Levou, né? Aquele clássico, né, do cinema? Então, o vento leva, o ladrão leva. E para transmitir essa ideia, Krishna dá um outro exemplo. Qual é o exemplo? Suponha que uma pessoa esteja viajando em um barco, né? Agora ele vai né, apresentar, né, de modo mais minucioso, né, essa analogia do barco, né? Ele está viajando no barco e ele deve decidir a direção da viagem, né? Ele tem remos, às vezes ele pode ter uma vela, pode ter alguns equipamentos, e ele deve governar ou dirigir esse barco. E se ele não controlar o barco, o que acontece? O vento que está soprando levará o barco em qualquer direção que o vento queira, né? Então, esse vento é aquela analogia, né, daquele samba brasileiro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, o barco, né, a vida, né, as interações, as tendências, a ignorância cósmica universal vai conduzindo, vai dirigindo a vida do indivíduo que não tem este controle, né? Então, o que acontecerá, né? Eu não tenho mais nenhum controle na direção da minha vida, né? É simplesmente esta ignorância, né, vai governar a minha vida. O vento que está soprando vai levar a minha vida em qualquer direção. E o vento são esses eventos do dia a dia que fazem de modo que meu autoconhecimento seja imediatamente esquecido, né? E o vento não vai pedir permissão a mim, né? Os choques da vida não permitem. Olha, eu sei que você tem o conhecimento, Luciana, mas agora está chegando aqui um papa, uma adversidade, uma crise na sua vida, tá? Eu vou roubar o seu autoconhecimento. A Maia diz assim, Luciana, eu vou roubar, tá? Você me dá a permissão?
Tá? Ah, sim, não, tá. Então é um choque grande, pode roubar o meu autoconhecimento. Não, Maia não pede permissão, tá? Então esse ladrão, né? Esses parabada-karmas adversos, eles vão roubar o nosso autoconhecimento de modo invasivo, né? Sem pedir alguma permissão. A gente não consegue nem se preparar, né? Assim, não, deixa eu segurar meu autoconhecimento aqui, abraço ele, né? Ninguém vai me levar, nenhuma adversidade. Não, ele chega assim, bum, sem nenhuma permissão, ele leva a nossa direção de nossas vidas para o leste, para o oeste, onde quer que, né, o Parabada Karma nos conduza, né? Então, ele não vai me perguntar, ele me levará em quaisquer sejam as direções. Às vezes, esse vento do samsara, o vento de Maya, pode levar o barco a um roda-moinho ou para ondas monstruosas, né, no mar aberto, né, lugares extremamente perigosos, e o barco pode até ser destruído, virar e ser destruído, como nós sabemos que ocorre frequentemente. As mentes dos indivíduos, devido a essa constante exposição aos choques do samsara, né, as frustrações, as raivas, as irritações, né, tentando essa missão impossível de controlar o campo das minhas experiências, de modo que eu possa experimentar uma felicidade refletida, né? Então, depois de tanta frustração, a mente do indivíduo vai desenvolvendo uma condição terminal da doença do samsara, na qual ela permanece permanentemente perturbada, deprimida, frustrada, né? Ansiosa, né? Pânico, ataque do pânico, e com todas essas doenças, né, que são expressões diferentes da doença do samsara, né? Então, ele pode destruir o barco, virar o barco em alto mar e destruir o complexo corpo-mente, ou destruir a mente, né? Quando a mente é destruída, o corpo já não serve a nenhum propósito, né? Portanto, assim como o vento leva o barco e destrói o barco, e quando destrói o barco, ele destrói o viajante do barco, né? Então, quando ele destrói a vida do indivíduo, né, ele destruiu o viajante. Quem é o viajante? O viajante não é o corpo, é a mente, né? O barco, neste caso, é o corpo. A mente é o viajante, aquele que deveria estar conduzindo esse barco de modo eficaz, né? Apropriado, né? Inteligente. Então, vai destruir ambos, vai destruir o corpo e vai destruir a mente do indivíduo, a alma individual, né? Também destrói o indivíduo. Assim, Vayu é comparado a uma mente rebelde, né? Então, essa mente vagante é comparada a uma mente rebelde. O barco é comparado ao jnana, o conhecimento é chamado de barco, o shravana. O conhecimento é comparado a um barco porque o conhecimento leva a pessoa através do oceano do samsara, né? Então, o conhecimento é um barco, né, que nos conduz através do samsara e que nos leva além ou fora do samsara. Moksha é liberdade, é sair do samsara, né? Ser livre desta ignorância cósmica. Então, é um barco que pode nos conduzir à nossa destruição, a destruição do complexo corpo-mente, mas é um barco que também pode nos conduzir ao autoconhecimento, se ele for um barco guiado por uma mente versada e educada por esses ensinamentos upanishádicos, naturalmente, né? Tudo por causa de quê? Por causa da falta de disciplina, falta de regulação dos sentidos, né? Portanto, o Krishna conclui este tema no próximo capítulo, no próximo verso. Ó Arjuna, portanto, o conhecimento daquela pessoa cujos órgãos dos sentidos estão completamente afastados dos objetos dos sentidos se torna firme. Então, ele fecha esse tema, né, dizendo que o conhecimento somente se torna firme quando o indivíduo ele tem um certo controle de disciplina dos órgãos dos sentidos.
Aqui ele é apresentado de modo, né, mais extremo e radical, dizendo completamente afastados dos órgãos dos sentidos, né? A gente sabe que os órgãos dos sentidos não podem ser, né, afastados dos órgãos dos sentidos, né, a menos que o indivíduo ele vá para uma caverna nos Himalaias, né, ou no Tivannamalai, e se recuse, né, a deixar os seus respectivos objetos, né? Mas ainda assim ele vai ter que lidar com os órgãos, com os objetos internos, né? Os objetos são as impressões retidas através do contato dos meus órgãos dos sentidos com o mundo exterior, eles permanecem, né? Então, como nós sabemos, né, este mundo ele permanece em sua formação sutil também, né? Então, esta pessoa, ela se afasta dos objetos dos sentidos, temporariamente, às vezes, ou dentro do possível, né? Nós somos pessoas do mundo, nós trabalhamos, temos família, isso e aquilo, então os órgãos dos sentidos, eles precisam interagir com os objetos dos sentidos, né? Mas de modo moderado, de modo inteligente, de modo regulado, né? Esta regulação dos sentidos, né? Esse utilísio inteligente, né, dos órgãos dos sentidos e a regulação da minha mente, né, observando e filtrando as minhas tendências, as minhas vasanas, elas são indispensáveis para que esse conhecimento se torne firme, né? O conhecimento daquela pessoa, os órgãos dos sentidos foram realmente, né, regulados, né, inteligentemente, né, regulados, né, de modo que o contato, né, é feito de modo moderado. O que é deixar os órgãos dos sentidos contatar o mundo de modo inteligente, né, com moderação, né? É jamais deixar que esses contatos desenvolvam tendências automáticas, entendeu? E se eu já tenho tendências autônomas, tendências vinculativas, né, compulsivas, aí a minha atenção é mais importante ainda para filtrar e regular e obstaculizar aquelas tendências vinculativas que já se tornaram vícios, né, que não servem o propósito de purificar e me elevar, né, espiritualmente, né? Então, eu preciso regular isso, né, de modo que inteligentemente eu deixe esses órgãos dos sentidos interagir com seus respectivos objetos, mas ficando de olho para não reforçar vasanas vinculativas que já me amarram no samsara e não desenvolver novas vasanas que possam criar um outro tipo de aprisionamento, né? Então, é impossível afastar ou bloquear os órgãos dos sentidos, então nós temos que administrá-los de modo sábio, de modo inteligente. Esse é o caminho nosso, porque nós não somos sannyasis, né? Nós temos que fazer isso vivendo no mundo até que este conhecimento possa ser firme. Por quê? Porque eu controlei a mente e os órgãos dos sentidos, né? Eu consigo, né, me conter ou filtrar aquelas tendências que eu conheço e sei que elas não servem ao propósito de me elevar, de me melhorar, né? Aí eu vou desenvolvendo as qualificações que me permitem tornar este conhecimento firme, né? Portanto, ó Arjuna, o conhecimento daquela pessoa cujos órgãos dos sentidos estão regulados, né, moderados, né, em relação aos objetos, ele irá inevitavelmente se tornar firme, cada coisa em seu lugar. Se a gente não tem esse controle, então a assimilação Nididhyasana se torna um projeto muito difícil, né? Quase que impossível, porque a gente não fez o nosso trabalho básico, né? Que é o desenvolvimento das qualificações que passam pelas disciplinas, né? Que passam pela compreensão do karma, dharma e yoga, né? E o Shravana, né, a escuta desses ensinamentos e as exposições do professor vão sendo gradualmente, né, assimiladas e integradas, né, de modo que esse conhecimento se torne permanentemente disponível para neutralizar os roubos, né, de Maya, os roubos dos choques, das adversidades que o Parabhada nos apresenta, né? Então, Krishna conclui este tópico, né, sobre a condição do Jnani, né, do Stira Pranya Samadhi,
a sadhana, prática, né? O exercise, sadhana, ele diz que, tasmat, uma vez que o controle dos sentidos desempenha um papel muito importante no nosso crescimento espiritual, né? Os órgãos dos sentidos do buscador devem ser contidos, devem ser regulados. E eu gostaria de lembrá-los repetidamente que Krishna não está prescrevendo a supressão dos órgãos dos sentidos, né? Sempre que é um equívoco muito grande a supressão. A supressão é prescrita na cultura oriental. Lembre-se sempre que é um equívoco muito grande que a supressão é prescrita na cultura oriental. Ele está dizendo que a supressão jamais é sugerida na cultura védica oriental. No Ocidente, porque as pessoas estão acostumadas, né, a se deixar levar pelos prazeres sensoriais, elas acreditam, se eu for para uma cultura védica, vedântica, ali eles vão sugerir a supressão dos órgãos dos sentidos, né, a disciplina, né? Então, dizendo, esse é um equívoco. Nós não promovemos, ou sugerimos, ou prescrevemos a supressão ou a repressão, né? Lembre-se que é um equívoco muito grande, né? Há sempre os psicólogos no Ocidente que estão estudando as religiões védicas orientais. Os psicólogos vieram com uma observação de que a supressão é extremamente perigosa. Por quê? Porque no Ocidente, eu passei por essa experiência durante a minha associação com o Osho Rajneesh, né, onde dizia, não, a supressão não, você tem que realmente se lambuzar até você cansar, né? Você vai consumir experiências até você desenvolver uma despaixão a respeito deste consumo desenfreado, né, de objetos de desejos, né? Então, os psicólogos, vendo a situação na Índia, né, dentro do contexto hindu, né, onde esses ashras, esses swamis, eles vão tentar controlar, né, os órgãos dos sentidos, eles falam, é repressão. Não é repressão, não é supressão. A supressão é um problema. O Osho Rajneesh dizia isso, ele tinha uma certa razão, ele dizia a supressão é um problema, né? Mas não é nem supressão, nem a entrega completa às suas vasanas que irão, né, conectar você com os seus objetos dos sentidos. Naturalmente, o que é a diferença, né? O que é este caminho do meio? É o caminho da compreensão, naturalmente, que envolve também a nossa força de vontade, mas a força de vontade nossa de regular esses órgãos dos sentidos, ela não é uma força de vontade cega, entendeu? Ela é embasada na análise e na compreensão de que eu preciso regular os meus órgãos dos sentidos, caso contrário, eu estarei experimentando o sofrimento e a miséria, né? Por quê? Porque esses órgãos dos sentidos, eles estão viciados, né, por suas tendências, suas vasanas, e eles vão sendo reforçados na medida que eu os alimento, e eu saio sempre com um problema, que é uma vasana ainda mais nutrida, né, mais bem nutrida, mais forte, né? Então, esta regulação, ela precisa ser feita através da compreensão de que, entendeu? Não é a saída, né, alimentar, enganjar, dar corda, né? Toda essa tendência mecânica, automática, não é a saída, mas eu não consigo controlar eficazmente, né, devidamente, se eu não tiver a compreensão do sistema. Qual é o sistema? Vasanas, desejos que acionam os órgãos dos sentidos, né, que conduzem uma ação em busca, né, do consumo de objetos de desejos, né, que irá produzir a frustração sempre que eu fracasso, irá produzir o reforço dessas vasanas que me dizem, sim, você tem que continuar correndo atrás disso e daquilo, porque você experimentou, sim, uma anandinha, uma felicidadezinha temporária, impermanente, defeituosa, mas ainda assim é melhor do que nada, né? Então, você tem que compreender claramente o sistema de modo que você possa regular, disciplinar a mente e os órgãos dos sentidos. Sem esse conhecimento, sem essa compreensão, seria o quê? A supressão. E existe, sim, a supressão,
nos ambientes, né, nos ambientes não vedânticos, digamos assim, no Oriente, ambientes esses nos quais esse conhecimento completo não é disponibilizado, e os yogis, eles têm à sua disposição somente a força de vontade de controlar. E a força de vontade sem a compreensão é, sim, uma forma de supressão ou repressão, tá? Ok. Então, esses psicólogos do Ocidente, eles confundem o controle ou regulação com supressão, e eles estão alertando as pessoas de que as religiões, né, vedânticas estão prescrevendo a supressão, e que a supressão é extremamente perigosa, né, do ponto de vista psicológico. Então, eles estão, no Ocidente, prescrevendo um novo sistema, e é mais ou menos exatamente o que o Osho Rajneesh, embora ele tenha nascido lá, né, etc., mas ele era contra o sistema, ele era um rebelde que gostava de dizer não, não, né, e desafiar o status quo, né? Então, esses psicólogos, eles voltam e prescrevem um outro sistema, que é a não supressão, o não controle, mas a total liberação, né? Então, agora vale tudo, está tudo liberado, né? Você quer, você vai lá e rouba, toma, né? Como nos dias de hoje, que diz assim, o poder não se vence com as eleições, ele tem que ser tomado mesmo, né? Na marra, né? Então, o que você quer, você vai lá e solta mesmo os seus desejos, deixa eles, né, te conduzir de tal modo que você não suprima, mas você vai estar simplesmente totalmente equivocado, vivendo uma vida guiada, movida por esses desejos vinculativos, por satisfações sensoriais. Agora, o sistema oriental diz deixar ir, soltá-los é igualmente perigoso, suprimir é igualmente perigoso se deixar levar pelos órgãos dos sentidos e as vássanas que os conduzem, né? Se a repressão é perigosa, essa expressão desenfreada, violenta e descontrolada também é extremamente perigosa. O que o Gita prescreve não é supressão nem liberação não inteligente. O que Gita prescreve é a regulação inteligente, a regulação sábia, né? E para isso a gente precisa de muito conhecimento a respeito de Shvara, Jiva, Jagata e esse sistema, né? O causal, o sutil e o físico, vasanas, desejos, né? Órgãos dos sentidos, interação com o mundo para satisfazer os meus desejos sensoriais, que jamais irão resolver o meu problema, a problemática humana, né? Então, a compreensão é o mais importante, né? Então, essa é uma regulação inteligente. Para o rio, aí ele apresenta esta analogia das como é que chama no Brasil? Essas represas, né? Então, nós temos o rio e a gente faz uma represa, né? Lá atrás as pessoas foram vendo que o rio era importante para a agricultura, né? Porque você retinha as águas antes de elas se tornarem águas salgadas, retinha elas para desenvolver a agricultura, né? E retinha elas também para criar energia elétrica, né? Então, se você tem um rio, né? E você quer fazer uma represa, né? A água na direção que você deseja, você quer jogar para cá, para lá. O Gita não prescreve a supressão nem a expressão descontrolada. O Gita prescreve a canalização desta energia sensorial, né? Então, um rio, você, em vez de deixar que ele se desperdice na praia, que está logo ali, você pode canalizar, fazer ele dar umas voltas, de modo que ele possa servir determinados propósitos. É a canalização inteligente desta energia sensorial, né? Canalização da energia mental, né? Porque até os cientistas dizem que não estamos utilizando toda a nossa capacidade mental e intelectual, né? A nossa energia.
está sendo muito dissipada, as nossas energias são dissipadas, dissipação de energia vital que pode ser canalizada para a autoinvestigação e o autoconhecimento. Shravana, Manana, tanta energia dissipada porque a gente não consegue canalizar as nossas energias de modo inteligente, elas se dissipam correndo atrás desses objetos de desejos e aversão, né? Então, é isso que o Vedanta, né, propõe, né? Não dissipação, né? Canalização inteligente de nossas energias. Com esta regulação, estamos explorando todo o nosso potencial. Nigraha, que significa canalização, direção, dar uma direção, uso inteligente dessa energia mental que tínhamos quando éramos crianças. Você teria visto a concentração das crianças, era incrível a concentração das crianças. Se uma formiga estiver correndo, as crianças ficaram focadas naquela formiga. Nirvikalpa Samadhi, coisa mais simples para essas crianças, né? De concentração incrível. Todos nós sabemos, porque nós praticamos, né? Nós desfrutamos desta capacidade de foco, de catalisação, sem dispersão das nossas energias mentais e intelectuais, né? Então, essa é uma analogia legal. Então, a formiga samadhi, no caso das crianças, nós tivemos conhecimento delas, né? Nós temos essa capacidade de não dispersão de energia, de foco, de disciplina, de canalização de nossas energias, entre as chamadas da mãe ou de alguém andando na rua, a criança nem responde porque ela está em samadhi. Eu lembro muito bem, meu filho com outras crianças brincando, chama uma vez, chama duas vezes, eles não ouviam porque eles estavam em samadhi brincando juntos, entendeu? Totalmente absorvidos naquele momento, tá falando, brincando, né? Então, samadhi, ninguém responde. Temos toda essa capacidade de concentração, de canalização. Em nome do crescimento, nós perdemos essa concentração. Em nome do crescimento, o quê? Do crescimento material, né? O crescimento dos bens, né? Da profissão e tudo isso, né? A gente vai perdendo nosso potencial, né? Original, e a gente vai se tornando fragmentado. Por quê? Porque a ignorância vai fragmentando as nossas energias, canalizando um pouco aqui, um pouco ali. Quando a gente vê, né, a gente não tem energia suficiente para desenvolver este foco necessário, né? Temos sim essa capacidade, mas gradualmente nós perdemos esse potencial de concentração. Também a mente fotográfica, as crianças, a fotográfica da criança é uma coisa incrível. Isso já quando eu era jovem, mas eu já tinha um filho, né? Aí quando brincava daquelas cartas que você abre, aí você vê a imagem, você tem que saber onde é que está o par, né? Se você vê uma vaca, aí você tem que unir com o boi, né? Então, as crianças têm uma mente fotográfica que eu ficava assim, de cara, porque eu não conseguia, eu ainda era relativamente jovem, né? Nos 30 anos, né? E eu via aquelas criancinhas que tinham uma mente fotográfica incrível, né? Então, a gente vai, né, fragmentando os nossos potenciais devido a essa ignorância, né, que vai nos programando, nos condicionando e nos operando no dia a dia do samsara, né? E por isso que toda a cultura védica depende das crianças, né? Se o Gita, se os Upanishads, se o Vedanta forem ensinado a essas crianças, elas aprendem e assimilam isso completamente. Vocês acreditam que no passado, esse parampara, essa tradição do ensinamento que passava de tradição, de geração a geração, era toda ela feita através do ouvir os ensinamentos. E eles pegavam essas crianças que eram dedicadas a esse projeto, os pais concediam, doavam as crianças, e era um orgulho naquela época, era um símbolo, né, de status, né? Você ter um filho participando
do Gurukula, né? Essas crianças, eles memorizavam os ensinamentos, né? Eles pegavam as crianças, passavam 7 anos memorizando todos os ensinamentos. Não existia escrita, o ensinamento era verbal e eles tinham que ser memorizados. Então, eles dizem que nos primeiros 7 anos, as crianças memorizavam todos setores, né? Uma parte dos ensinamentos, eles iam distribuindo, Upanishad. Você memoriza tudo aquilo na idade até 7 anos, depois de 7 a 14, você vai compreender o significado daquilo que se memorizou, né? Então, muito bacana como conceito. Por quê? Se você tem um sistema, uma estrutura de ensino fundada, né, embasada nessa sabedoria espiritual, a gente teria um mundo totalmente diferente nos dias de hoje. Um mundo, né, de pessoas sábias, que sabem, compreendem o propósito da vida e compreendem o modo o qual se conduzir na vida para chegar ao seu objetivo final, iniciando pela regulação desses órgãos do sentido. Mas uma criança crescida nesse meio ambiente, naturalmente, é uma criança que não teria muito problema, né, com esses órgãos dos sentidos viciantes, né, roubantes, né, errantes, porque ela cresceu num ambiente sábio, né? O mundo poderia ser um outro mundo. O problema desse mundo nosso, nesse planeta, é que ele é governado por um bloco denso de ignorância que nos programa e faz de modo que a libertação dessa ignorância cósmica se torne uma batalha tão grande como nós estamos observando, verificando, constatando, né? Mas para nós adultos, o Gita não será assimilado tão facilmente como no caso dessas crianças. Não que não tenhamos a capacidade, simplesmente porque a nossa capacidade não foi utilizada, e se você não usa, você perde, né? If you don't use, you lose it, como diz a expressão, o provérbio em inglês, né? Nós não usamos, ela começa a definhar, né? Como se diz, uma outra palavra, atrofiar. Portanto, uma pessoa, um buscador, deve dominar, controlar, regular os órgãos dos sentidos e a mente, né? Então, ele pode, sim, receber esse conhecimento, e esse conhecimento será, assim, muito bem assimilado, retido e convertido, né, em conhecimento firme, aquele que está sempre à nossa disposição para neutralizar, né, os parábadas difíceis da vida, que são inevitáveis. A gente quer esse conhecimento para nos imunizarmos aos parábadas difíceis da vida, né? Não existe nenhum outro objetivo que não seja esse. Embora exista um outro objetivo, que é o mais fundamental, eu quero esse conhecimento porque eu quero a verdade, né? No meu caso, a verdade era mais importante do que os frutos da assimilação da verdade. Eu queria a verdade a todo custo, eu quero saber quem eu sou, o que eu sou, e eu estou disposto a pagar com a minha vida, né, o meu corpo físico, mas eu quero a verdade, né? Mas, em geral, a gente quer a verdade, mas a gente quer ser feliz, porque tudo que nós fazemos indica que nós queremos ser felizes, né? E nós queremos ser felizes, e aqui no Vedanta Brasil, nós sabemos que, fundamentalmente, só existe um modo de ser feliz, que é através do Atmayana, né? O conhecimento a respeito do meu Atma, de modo que eu posso desfrutar do Atma Ananda, né? Da felicidade inerente ao reflexo daquilo que é a minha real natureza, numa mente sativa, com uma mente bem resolvida através do autoconhecimento, ok? Então, mais na próxima aula de amanhã, Hariom, Namastê. Se vocês não tiverem nenhuma reclamação, nós nos encontraremos amanhã com mais do Gita, que será ainda a continuação dos últimos versos do capítulo 2, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti.
Obrigado, Lorde, obrigado, Felipe, família, obrigado, Alexandre, obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Namastê, love you too. Até amanhã. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.